Olá, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. Você vai assistir agora uma das aulas de supervisão com a temática abuso. É bem importante que você saiba o que fazer no momento do atendimento quando chega esse grave problema. E a gente vai estar mostrando o caminho de intervenção dentro da abordagem da consciência sistêmica com as constelações individuais. E no final desse vídeo eu tenho uma informação importante para passar para vocês. Boa aula! É porque o consciência sistêmica, ele é muito amplo e ele te dá todas as explicações de tudo que você imagina. Tem muitas abordagens que fica, sabe quando fica faltando ali amarrar algumas informações? E com consciência sistêmica você fecha tudo. Então, Entendi. assim, não te deixa brecha, não te deixa dúvida. Os trabalhos são de solução efetiva. Você vai ver como que aqui você realmente vai ter base, como que você vai se tornar um profissional que você mesmo se defende, entendeu? Você não tem, assim, abertura. Então, é muito bacana mesmo. Você chegou no melhor lugar que você podia, assim. E o melhor modelo de constelações que a gente fala, né? Que é do Dr. Fernando, que é a constelação estruturada estratégica. Por quê? Porque ela tem um começo, um meio, um fim. Ela tem uma estrutura. É diferente das constelações que fala assim: sua alma já viu, aí todo mundo vai embora, a alma vai mais enlouquecida que chegou. Tá bom, gratidão. Então, né, novamente, seja bem-vindo. Não vai conseguir conhecer a turma toda hoje, mas você vê que fica os nominhos ali. Também tem o grupo do WhatsApp. Você precisando, pode escrever para lá. A turma que responde, eu e a Ana também respondemos, né? Se tiver dúvida, ou colocando um vídeo, ou escrever um texto, ou esperando esse momento aqui para poder falar e compartilhar, ou trazer um caso, né? Mas aquele grupo é para a gente fazer isso. E as aulas também ficam gravadas, se você quiser assistir de novo, também tem essa possibilidade. E quando a gente fala, né, de supervisão, são os terapeutas, né, trazendo os casos para a gente poder olhar e supervisionar e aprofundar neles. Eu também, só me apresentando um pouco para você, conheci o Dr. Fernando em 2014. Dali fiz o psicossomática sistêmica com ele mesmo. Depois disso, ele acabou não mais fazendo cursos presenciais com ele, né, naquele formato. Ele foi, sim, lapidação, os temáticos em Ribeirão, ele continuou. Fui fazendo todos ali. Mas em 2016 eu fiz o curso Consciência Sistêmica. E aí do curso Consciência Sistêmica eu trouxe ele para São Paulo em 2017. Mas já em 2016 já comecei também a colocar em prática as constelações e também fui atender na cidade de Jundiaí com uma psiquiatra que me fazia muitos encaminhamentos e ali fui praticando quase todos os dias, né, a constelação individual. E aprofundando com ele, né, estando presencialmente no Constelador Top, eu, a Ana, a Rosana, não sei se ela estava lá ou não no Constelador Top, não me lembro. Não estava, não. É bem bacana também. Mas estava no Congresso, né, e tantos outros trabalhos a gente já se encontrou muitas vezes em Ribeirão. Então fica uma dica para vocês, né, quando puder, quando voltar aos trabalhos aí presenciais, né, faz esse esforço para estar em Ribeirão Preto ou onde o Dr. Fernando estiver, porque, né, eu vejo que eu aprendi muito, e a Ana também, fazer constelação, principalmente de grupo, né, que eu faço bastante, a Ana também, agora a gente também está mais no individual, observando ele fazer. Então, como é que você aprendeu as frases? Era ali anotando e observando, entrando no campo, sendo constelado. Eu já acredito que eu fui constelado por ele umas 5 vezes, pelo menos. A Ana deve ter sido mais de 7, né, que fez. Então, é colar nele, é colar no mestre, que só de estar do lado dele a gente já está absorvendo bastante conhecimento. O curso que eu fiz era presencial com ele, né? Ele dava. Eu fiz 2 cursos completos com ele. E ele era o professor e ele constelava. Então, eu já fui constelado com ele umas 30 vezes. E foi um privilégio, né? Porque hoje ele não faz mais. Ele não faz mais curso, ele faz os treinamentos, que ali é sexta, sábado e domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, mas o curso com ele já, quando eu já fiz em 2014, já era a cada 3 meses, a agenda dele já era uma loucura, né? E aí a Ana, que conheceu ele antes, pegou, né? A Rosana também. Então, vamos começar.
E hoje vamos começar até de um jeito diferente, que é pegando já os casos de supervisão, para a gente poder trabalhar. Na semana passada, a gente passou um pouco, né, daquele caminho do questionário, que pode ajudar bastante vocês dentro desse primeiro momento da investigação diagnóstica. E acredito que vocês estudaram um pouco, não sei se a Valéria utilizou um pouco daquele questionário, mas hoje vamos direto já, né, para a constelação, para os casos que vocês trouxeram. A gente sempre começa, Rodrigo, trazendo, né, algumas temáticas, né, teóricas, para a gente poder, né, fazer esse aquecimento e começar. Mas acredito que o grupo já está nesse momento, tem bastante casos aí para a gente poder olhar, então a gente pode começar com isso, mas vamos começar também abrindo a palavra, se alguém quiser falar, né, nesse sentido da experiência que teve em algum atendimento, né, a gente pode começar assim também. Enquanto isso, a Ana vai colocando o caso aqui na tela para a gente poder olhar. O F5 ele já ia naquela certa, né? É. Aqui? Isso. Então, tá jóia. Estão todos vendo aí em tela inteira? Sim. Tá bom. Então, fala um pouquinho desse caso para a gente entender e você sintonizar a gente no sentido de como é que começou, alguns detalhes aí do começo. Como é que esse cliente chegou para você? Ela chegou, já é uma pessoa que tem o costume, já constelou outras vezes, não é bem costume, já constelou outras vezes. Né? Já vem fazendo terapia, veio mesmo só para constelação, indicada por uma outra colega. E a queixa? A queixa é mais essa parte da dor e de ter que lidar com o TDAH. Nas outras constelações, ela nunca tinha colocado o TDAH como parte, né? Colocou outras questões, inclusive com esse abuso. Ainda não tinha colocado essa questão do TDAH. E a dor do braço é uma questão que já fez outros tratamentos, tinha melhorado, e recente começou a doer novamente. E quando você colocou esse caso, você não tinha ainda aquele questionário, né, que a gente... Não tinha. É porque você mandou semana passada, né? Isso. A gente poderia até... Não vamos, então, pegar ele hoje, nesse caso aqui. Vamos seguir um pouco, mas depois a gente pega ele para orientar a gente um pouco aqui. Luana, e você também por aí, o que você quiser ir perguntando e falando, né? Tá aberto, ou, né? Sim. Quem tiver do grupo também aí, quiser ir perguntando para ela. Então, essa cliente é feminino, é isso? Tem 54 anos, ela é casada? Isso. Sim. Casada, tem filho? Tem. Tá. E aí você perguntou, né, em relação à queixa, ela falou de um TDAH, você perguntou para ela um pouco em relação a essa queixa. O TDAH é um déficit de atenção. O que você pegou dessa queixa? Era uma relevante para ela? Ela disse que ultimamente tem incomodado bastante, porque quando era mais nova era uma coisa que não incomodava. Já tinha aprendido a lidar, e agora não sei também se por conta de estar fechada dentro de casa, se isso passou a incomodar mais, porque aí parou de fazer as outras atividades. Eu acho que ela travou aqui. Então, tem a queixa aqui, né? Tem esse déficit de atenção que acompanha ela desde sempre. E aqui é importante a gente pegar um pouco, né? Desde sempre quando, né? Teve já diagnóstico, não teve? Como é que era isso, né, na sua família de origem? Então, a gente pega mais informações aqui. Você chegou a pegar? Sim, ela na família de origem do pai, na verdade, eles não encaravam como um abuso. Ele tem um primo que casou com uma irmã, com a filha
casou, passou a viver junto. Como? O primo casou com a filha? Um primo O dele. pai casou com a filha? Sim, passou a viver como marido e mulher. Nossa. Não casou porque não é permitido por lei, né? Mas Sim. sumiram no mundo como marido e mulher. Ninguém sabe o que aconteceu depois. E ela disse que, ela falando do abuso, ela disse que na constelação, porque o pai já é falecido também, ela não conversou com o pai sobre isso. A pessoa que representava o pai é que disse que, para ele, essa situação era normal. Não era uma ela fez uma constelação em grupo, é isso? Em grupo, isso. Tá. E aí ela conta que o representante falava que para o pai isso aí era algo normal para ele. Que na família dele isso era uma coisa que acontecia com mais frequência. Tá. Então, uma coisa assim. E para ela, quando ela fala disso, ela acredita que ela tenha trabalhado essa questão? Ela disse que depois da constelação, ela ainda ainda trabalhou com a terapeuta dela lá, essa questão toda. E diz que hoje aceita melhor a situação, lidou melhor. Mas, segundo ela, a queixa dela não tinha a ver com esse fato anterior. E ela conta isso para você com que emoção? Tranquila. Foi uma coisa mais tranquila. Não chegou nem a se emocionar e tudo. Foi uma aceitação. Para mim, apareceu como uma aceitação. Fátima, quando ela fala para você da relação difícil com os pais, o pai dela já está morto, e a mãe? Ainda tem, a mãe ainda é viva. Ela tem a mãe. Ela se refere, né, à relação difícil com os pais, né, com os dois. Sim. Ou seja, o pai morreu, mas mesmo assim ela ainda continuou sentindo essa dificuldade mesmo depois do pai morto. É isso? Sim, porque essa constelação e esse lidar com a situação já foi depois da morte do pai. Não foi antes. Uhum. O que você observa, pegando também nas características dela, observando como ela chegou, observando o corpo? Tem mais algum detalhe que seja importante você colocar antes da gente fazer uma análise? Não, assim, eu constelei por videochamada também, né? Não foi presencial. Eu só achei ela muito agitada, muito inquieta no momento da constelação. E, às vezes, principalmente quando foi para colocar as pessoas na constelação, ela ficou muito indecisa exatamente onde ia colocar cada um e como que ia ser. Porque eu fiz uma constelação oculta, né? Ela foi me falando e aí a gente decidiu o que iria colocar na constelação. Eu escrevi nos papeizinhos e ela colocou sem saber o que era. Depois que ela colocou os papéis com o nome de cada uma dessas questões aí, é que a gente foi colocando os representantes. Legal. Então, acredito que no próximo encontro a gente possa trazer mais detalhes da constelação oculta também, mas que você fez ela oculta por quê? Porque ela já conhecia? Porque ela já conhecia, e aí ela, na hora de colocar, você vê onde ela colocou ela mesma, sem saber quem era. E antes, ela já colocou os pais lá atrás. Tá. Né? E tanto que o futuro e o passado já ficaram no lugar certo. Pois é, isso é uma questão que eu te pergunto, né? Se ela chega com a queixa de relação difícil com os pais, hoje, né? Ela tem essa fala, se hoje ela traz na fala a relação difícil com os pais, você acha que a posição dela, olhando para o futuro, está certa?
Pois é, essa posição, depois que colocou que a gente foi fazer oculta, porque no começo estava eu comecei a fazer ela sabendo o que era, e quando ela já colocou ela virada para o passado, para o futuro, é que eu achei melhor fazer diferente. Mas aí a gente retirou as opções, menos o passado e o futuro. Aí porque o primeiro questionamento, né? Uhum. Primeira coisa que eu falaria para ela, né, que chamaria atenção, né, que a gente já está numa fase, eu não sei que horas você entrou com o elemento passado e futuro, mas se a cliente, na idade dela, ainda coloca que tem problema, que tem relação difícil com os pais, e ainda carrega essa dor desse abuso, você pode ter certeza que ela não está olhando para o futuro. Né? Se ela está carregando esse peso, então, assim, já é a primeira característica. Detecta, por isso que a gente fala, traz as leis sistêmicas para a constelação. Quando a gente estuda as leis sistêmicas, é para a gente usar e trazer isso como teoria para você defender o que você está falando na constelação, você não está falando bobagem, né? Lei, aí vamos falar do tempo, né? Se ela teve uma relação difícil com o pai lá no passado, que já morreu, ela já poderia ter superado esse luto, passado por essas fases, compreendido, né, por já ter feito constelações também, compreendido a problemática do pai, colocado esse pai no coração respeitado. E hoje ela vem e traz a queixa, abusada pelo pai e relação difícil com o pai. Então, quer dizer, você consegue enxergar que ela ainda está lá no passado olhando para isso? Né? E aí, quando eu olho para a constelação e vejo que a cliente está aqui olhando para o futuro, isso para mim, né, já tá fora, né? Ela já está meio que, se você pediu para ela colocar os elementos e ela foi para o racional, então quer dizer, está completamente racional. Ela botou o futuro na frente, querendo que ela olhe, ela quer olhar para o futuro. Ela quer que a constelação mostre que ela está olhando para o futuro. Ou seja, todos os meus problemas estão para trás. Eu olho para o futuro. Mas quem que está enganando a quem aí? Mas a bonequinha, esses membros do meio, inclusive ela, a sexualidade, a dor, a mãe, a criança, todas ela não sabia quem era. E você, na hora que você, pelo que eu estou entendendo, na hora que você viu que ela posicionou o futuro e o passado certinho, você falou assim, agora eu vou fazer o culto, né? Aí eu vou pegar... Isso. Legal. Exatamente. O Rodrigo ia fazer uma pergunta? Sim. Mesmo que ela tá olhando para o futuro, né? Talvez ela foi no racional, mas depois você vê a criança dela lá atrás. Né? Aí tem alguma coisa a ver? Porque a criança está lá perto do passado, né? E olhando para o TDA, né? Sim. Só que aí, Rodrigo, provavelmente, né, esse passado, ele não está nesse posicionamento aí, né? Eu coloco com certeza que essa não é a posição do passado, né? E também está fora, porque olha como a cliente está longe da criança. De quem a criança dela está mais longe? Luana, dela mesma. Vamos para os elementos, né, daqui a pouco, porque aí a gente já está indo para a interpretação aqui na constelação. Vamos só pegar essa queixa direitinho para a gente poder partir para esse ponto e aí a gente vê como que vai caminhando aqui. O Rodrigo falou bem, isso que a gente precisa olhar. Só pegando então disso que você falou, Rodrigo, que é assim, alguém está olhando para essa criança? Essa criança, quando os pais não olham, ela está numa posição ali de perigo. Alguém pode vir e realmente acontecer uma situação de abuso. Então, quando vocês veem uma criança sozinha, onde os pais não estão aqui olhando, não tem ninguém perto, vocês perguntam se teve alguma situação de abuso, porque isso aqui normalmente entra essa dinâmica. Pode acontecer, uma criança sozinha lá no passado. Então, queria que vocês guardassem isso. Mas a gente já vem para cá, e aqui, por causa a queixa, né? Peraí que tem mais gente entrando. A queixa aqui, para mim, ficou duas também, né? E às vezes eu pergunto para a pessoa, eu procuro deixar uma.
que ela falou, tem o TDAH, e aí eu vejo qual queixa, né, para ela ali que é a mais importante de trabalhar, né? E aí ela vem também uma dor no braço esquerdo, aumentando desde janeiro. E aí eu também vou perguntar se tem algum diagnóstico médico, se não tem, né, o que ela vê que aconteceu, se ela acha que tem alguma relação, né, com o mundo emocional, com as coisas que aconteceram, o que estava acontecendo em janeiro, se mudou algo ou não, para a gente ver se essa não é uma queixa, né, médica. Essa queixa, você acha que tem a ver com a psicossomática ou com algo emocional? Você pergunta para mim? No sentido de que você investigou, porque a pessoa vê, eu tenho uma dor no braço esquerdo. Então, você já foi no médico? Ela já fez cirurgia nos 2 braços de rompimento de tendão. Tá, então, mas depois que fez a cirurgia, não tinha mais dor. Então, esse braço está ligado com a sexualidade, que pode estar ligado com os abusos, né? Não dá para fazer essa simbologia, né, talvez essa ligação, no sentido do que simboliza, né, esse braço. Então, precisa talvez investigar, né? Porque você falou que os 2 braços, os 2 tendões? Isso. Pode ser operou os 2. Que vá investigando aí e veja alguma ligação, mas é como se fosse um órgão-alvo já. Órgão-alvo, eu nunca ouvi esse termo, mas acredito que tem até um outro termo para isso. Mas é que como se fosse um órgão que somatiza muita coisa ali, né, para essa pessoa, né? Eu conheço uma pessoa, né, ela faz tratamento comigo, que ela já caiu e quebrou a perna umas 4 vezes. E sempre ali na perna. Por que não o braço? Não sempre na perna, né? É interessante também, né, observar isso, e não vai talvez conseguir fazer uma ligação, né, em um atendimento, mas a gente já guarda essa informação aqui para a gente. E como é que você fez quando ela falou dessas 2 queixas aqui? Peraí, deixa eu escrever. Porque a gente acaba também perguntando, né, o que você gostaria, né, com esse trabalho, né? O que você espera? Porque a pessoa ela vem com uma expectativa e a gente precisa trazer para ela uma expectativa até mais realista. Eu espero, né, que o TDAH ele suma, mas a gente sabe que é um diagnóstico onde a pessoa sempre vai conviver, né, com esse déficit de atenção. E esse é um diagnóstico que já é realizado lá desde criança. Então, eu gostaria que vocês guardassem isso no sentido de, em algumas situações, perguntar o que você espera desse trabalho, né? Porque, dependendo ali da expectativa que a pessoa tem, a gente precisa trazer ela para algo mais dentro da realidade. E isso aqui é importante. Eu espero isso. E o que você pretende fazer para conseguir? O que você acha que a constelação mostrando ela vai te ajudar nisso? Então, dependendo da queixa, da expectativa da pessoa, a gente também pode fazer essa pergunta. E aí vem aqui também, né? A cliente ela foi abusada pelo pai. É algo bem complicado, né? Acontecendo isso no sistema é algo bem complicado que aconteceu. Normalmente, quando isso acontece, né? Imagina, o pai que deveria estar fazendo a função ali paterna e materna de proteger é o abusador. E isso aqui está acontecendo na adolescência. Eu ia querer pegar bastante detalhes disso aqui, porque na adolescência ela já tem ali recursos para entender muita coisa, para buscar ali, né, um auxílio de alguém. Eu gostaria de entender como é que foi essa dinâmica que aconteceu. Você tem a idade, você tem detalhes? Porque uma coisa é uma criança, onde, né, alguém como pai psicopata no sentido não da neurose, mas dentro da psicose, ou qualquer abusador, né, tem esse traço, vai usar ou de medo, ou de sedução, ou de vitimismo. Então, o que ele usou aqui? Será que ele usou de medo? Será que usou de sedução? O que aconteceu para chegar numa dinâmica dessa, né?
Você tem essas informações, Fátima? Eu falo isso porque isso Não. aqui vem, ele salta Não. aos olhos e precisa cutucar essa história, né? E precisa... Não tenho essas informações. Não é? Porque a pessoa vem, eu tenho TDAH eu tenho desde criança. Tá bom, eu tenho uma dor no braço. Né? Tá, vamos conversar disso, vamos pegar essa queixa. Eu fui abusada pelo meu pai. Eu falo assim, para tudo, deixa isso aqui tudo lá. Essa queixa, como é que foi isso? Eu fiz a constelação. O que apareceu? E o que é resolver para você? Para mim, isso aqui para tudo e aí eu vou mexer nisso, né? E aí eu estou vendo como é que você fez, se isso também te saltou aos olhos e se você foi querer, né, mexer nessa história para poder entender. E aí eu acho que a gente pode até falar um pouco como é que se trabalha com situação de abuso, porque isso vão vir para vocês e talvez vocês não saibam como fazer isso dentro da constelação e as consequências disso. Faz sentido isso para vocês? Se a Ana quiser falar, né? A Fátima também. Não, mas eu quero aprender, eu não sei como agir, não. Então, mas saltou também aos seus olhos? Isso? Eu fiquei sem jeito de perguntar pela forma como ela falou, né? Então, eu fiquei, assim, ela parecia que não queria falar sobre isso. E a menina que pediu para eu constelar é uma pessoa que eu já conheço. Então, eu falei, eu vou constelar, vou fazer, vou levar. Depois que ela falou desse negócio do abuso, que eu pensei em trazer, porque eu fiquei sem saber qual era o prosseguimento que eu daria. Então, muitas vezes, aonde a pessoa não quer falar, é ali que a gente precisa mexer. É justamente ali que a gente precisa cutucar e mexer, que é onde está a dor e é onde ela vai escapar. Pode falar, Ana. Essa situação que aconteceu com você, Fátima, você precisa se acostumar com ela, porque vai aparecer uma atrás da outra, tá? A gente acha assim, nossa, peguei uma situação de abuso. Tem milhares. E se você não se colocar como profissional ali você não é amiga de ninguém, você não é conhecida de ninguém, não é nada. Você tem o teu sigilo terapêutico. Independente de quem é que seja a pessoa que está na tua frente, né? Se ela está ali, só o fato dela estar ali é porque ela quer ver alguma coisa, ela precisa de alguma coisa, ela precisa de uma ajuda, né? E essa ajuda que você vai dar, você tem que se colocar primeiro como profissional. Se você não se enxergar como profissional, você não vai conseguir ajudá-la. Por quê? Você aí na sua expressão, no seu jeito de falar, você vai passar segurança para ela. Você vai falar para ela que ali ela pode confiar que você está analisando a situação dela de uma forma terapêutica, né? E você vai ter que entrar. Por quê? Ela quer enxergar, ela precisa resolver o problema ou ela quer ficar só na historinha, só no superficial? Né? Então, ficar só no superficial não vai resolver. Aí você viu, né? Você já sabia, chamou a atenção. Então, você já vai... eu preciso ter delicadeza. Vai com delicadeza, mas vai, né? Precisa explorar. Fala, como que foi? Como que você se sentiu em relação a esse abuso? Você precisa fazer essas perguntas, né? Como que isso aconteceu? Que idade que você tinha? Explica, olha, eu preciso perguntar isso. Por quê? Porque é um fator muito importante. Né? Como que uma criança, uma adolescente lida com isso? Então, isso aí provavelmente foi o maior trauma da história dela. Igual o Rodrigo falou, para tudo. É isso que é a questão mais importante. Então, aí ela vai falar para você assim, eu não quero te contar. Mas eu tenho certeza que ela contaria. Por quê? Ela justamente buscou ajuda porque ela está numa situação onde ela precisa resolver uma questão séria, né? Sim, e é isso, né, que a Ana falou, né, começa a focar, e aí ela fala, não, eu já fiz uma constelação, trabalhei isso. Então tá, me fala como é que foi essa constelação, o que você trabalhou, foi a queixa, e aí você vai conseguir sentir dentro da emoção dela que realmente ela passou por um processo e aquilo foi trabalhado, né, e aí você até é como se até reconhecesse junto com ela, né, entra naquela dor com ela, fala, nossa, né,
entendi esse caminho que você fez, e como é que foi, como é que você se sentiu, né? Falei, nossa, interessante como você fez, como a consteladora fez, como é que você juntou, como é que você ficou ali depois de um tempo, você acompanha ela nesse processo. Se você vê que não trabalhou muito, aí você vai dentro da história pegando detalhes, né, para ver como é que história é essa, né, que ela tem. E aí se você vê que essa versão está um pouco, né, falando, e sua mãe, isso, tudo com perguntas, né, mas tá tudo bem e bacana de você colocar assim, né, falando, não, eu não sabia muito o que fazer ali, né, é por isso que eu trouxe isso para supervisão. Então, dentro da supervisão vai aparecer esses casos, né? E aí, quando se tem uma situação de abuso, se desenvolve, o abuso em si, no sentido do ato, ele é complicadíssimo, mas o que é mais complicado ainda é aquilo que a pessoa vai guardar dentro dela e vai levar. Muitas vezes essa pessoa, ela guarda dentro dela uma culpa enorme e uma vergonha enorme. E aí você precisa cutucar isso. Aonde ela está guardando isso? Essa culpa e essa vergonha. E de quem seria o responsável por isso? É ela que deve guardar a culpa e a vergonha? Quem é que deve ter culpa e vergonha do que aconteceu? Pai, né? O pai, né? O abusador. Exato. E aí o nosso trabalho vai ser tirar essa culpa de dentro dela e colocar essa culpa no abusador. Mas também buscando entender da onde ele trouxe esse referencial. Como é que era o pai dele, como é que era a mãe, por quê? Normalmente, né, um abusador, ele passa, né, a pessoa, por exemplo, ela é abusada. Normalmente, sai duas dinâmicas daí. Ou ela leva esse abuso para frente e se torna um abusador lá na frente, ou ela vai ser constantemente abusada em todas as relações, não sexualmente, mas relações de abuso, onde as pessoas vêm, usam, abusam dela em vários sentidos, emocional, financeiro, e aí você precisa, sabendo disso, você precisa cutucar e ver em qual dinâmica que ela está. Se ela se tornou abusadora, se ela teve filhos, como é que é a relação com o filho, se ela entra em relação triangular, não, como é que ela desenvolveu. Então, eu conheço pessoas que foram abusadas e dessa relação aqui, ela no feminino passou a ser uma abusadora. Isso aqui é bem comum. Ou ela agora é sempre abusada. Então, você precisa mostrar essa dinâmica para ela no campo. Faz sentido para vocês isso? Fernanda, que está aí acompanhando, Valéria, né, o pessoal que eu estou vendo aqui na minha tela. Rodrigo, oi. Você falou da culpa, né? Isso. Geralmente, assim, pelo menos que eu estou estudando agora, geralmente a gente pega... A culpa também pode ser 50% do pai e 50% da mãe. O Bert sempre fala isso. Você trabalha a culpa nos dois ou geralmente no abusador mesmo? Não, nos dois, porque a mãe normalmente via isso acontecer. Onde a mãe estava? O que aconteceu que a sexualidade do pai foi parar nela? Os dois, 50% para cada. Eu ponho uma carga ali pesada para os dois. E essa carga pesada é mesmo virando ali o bonequinho, é falando para o pai, é expressando isso daí. Mãe, a minha criança precisava ser cuidada, você deixou ela ser abusada. Foi horrível isso que aconteceu. Pai, eu precisava de um adulto que olhasse para mim, mas o que você fez foi abusar da minha criança. E aí você vai pôr frases nesse sentido, que são frases que essa criança precisaria ali ter expressado. E hoje você vai ajudar ela a tirar de dentro dela e colocar isso no campo e ajudar ela a expressar isso. Só que eu precisava entender que idade foi essa, o que aconteceu, que dinâmica que ele usou, porque é isso que eu vou costurar dentro da frase, colocando esses, você abusou de mim, né? Você falava isso, então eu vou usar esses termos que ela vai me contando dentro da dinâmica de solução ali que eu vou costurando com ela. Faz sentido? Que né?
ela tem que tirar de dentro dela essa culpa. E aí você vai pegando na história, por exemplo, né? Ela vai falar os problemas que ela teve. Aí você vai pegar esses problemas e vai colocar. Esses problemas que eu carreguei até hoje são seus. Eu tive essa dificuldade com o masculino, né? Mas o meu primeiro masculino foi você. Você deveria ser um exemplo e não foi. E eu carreguei esse peso comigo, mas esse peso é seu. Você deveria se envergonhar. Você precisa pegar isso aqui e apertar mesmo, tirar tudo de dentro dela e jogar para quem foi. Faz sentido isso para vocês, né? Porque tem aqui o que a gente pode olhar, mas eu preciso ajudar vocês a entender como é que faz isso. Pode falar. Pode falar, tá aberto. Está me ouvindo? Posso falar? Pode. Tá. Quando eu vejo uma constelação, achei assim muito confusa, porque a queixa, o TDAH, a dor, tal, aí aparece o abuso. O abuso parece que assim chegou no problema primário, que todo o resto parece que é só consequência. No caso dessa constelação, teria que deixar isso de lado e tratar só essa dor principal, porque está evidente que é isso mesmo, né? Que está pegando aí, que é a dor mesmo da cliente. Aí você tem que cuidar, tratar do abuso numa mesma constelação e depois entrar com o TDAH e a dor do braço, ou já fica quase que... Porque eu vejo que ele fala que quando você trata a dor, os outros sintomas quase que desaparecem, se for a origem disso. Poderia até, sim, igual ela fez, colocar a queixa também, porque olha para onde o TDAH olha, para o pai. Olha a dor no braço olhando para o TDAH. Todo. Isso então, vai parece que o foco, na verdade, é isso, né? Isso vai aparecer. Só que eu não posso não olhar para essa história, não falar muito e não cutucar. É como assim, a nossa função, a nossa obrigação é de fazer isso. Então, né, dentro da psicossomática, né, até o Fernando fala assim, se você não souber ou tiver medo de trabalhar com doença e com morte, nem entra nesse trabalho de constelação. A gente vai ver isso direto. E parece que aqui chegou na dor, né? A dor está ali, do abuso mesmo. Então, precisa mexer nessas histórias, por exemplo. O campo assim, mostra já começaria ali, né? O campo mostra uma situação no grupo. Você, constelador, não pode deixar aquilo passar no sentido, não vou olhar porque isso aqui, né, é muito grande, é muito feio. Não, você precisa mostrar ali a realidade e mostrar aquilo que está aparecendo. Então, a gente precisa, sim, ir atrás da dinâmica primária e trabalhar. E isso é muito bom na supervisão, né? Eu estou falando isso, né? Uma alegria no sentido que bom que veio esse caso, que vai dar para todo mundo saber como é que isso trabalha e está dando a oportunidade da gente, né, entrar em vários pontos, né? Tá tudo certo. Mas o ponto de partida seria essa sexualidade, esse abuso. A história em si, isso mesmo. Pegar essa história como foi. Pegar isso, ver o significado que ela deu, como é que isso está trabalhado dentro dela hoje, se ela fez as consequências disso para a vida dela, aonde foi para essa vergonha, onde foi para essa culpa, como é que será que foi depois para essa moça, né, a relação sexual? Como é que será que isso foi? Será que ela contou para o marido? Não. Né? Será que ela levou esse abuso para frente? Deixa eu fazer uma pergunta. Não tem a atual. Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, ela diz, né, que já fez constelação, que ela já trabalhou essa questão, e o que ela trouxe para trabalhar não foi isso, por mais que isso faça parte da história dela. Assim, eu acho que tem que ser entendido, né, porque faz parte da história, até para a gente entender a problemática atual que ela traz, mas colocar tanta energia nisso, não sendo a queixa dela, não é sair da queixa, de olhar para o que ela trouxe.
Não, não é isso não. Você quer falar, Ana? Porque... É assim, Fernanda. Todo cliente, eu não sei se você já ouviu essa aula, se você já viu o Dr. Fernando falar disso. A gente sempre fala. Todo cliente, quando ele chega para você, ele está na máscara. Lembra que a gente falou de máscara, sombra e selfie? O cliente chega na máscara. Então, o cliente ele tem um problema que mascara o real problema, a raiz do problema. Qual que é o objetivo de toda constelação? Achar a raiz do problema, a verdadeira raiz do problema. O cliente, ele chega com 5 problemas para você, para esconder esse que é o real, tá? Todas as vezes que o cliente fala com você, você não vai olhar para a fala do cliente, você vai olhar para o que está aqui atrás, que é a verdade. Ah, eu tenho dor no braço. Ah, mas de onde veio essa dor no braço? Por que você tem dor no braço? Ah, eu não fiz nada. O outro lá que carrega chumbo, carrega peso todo dia, que já caiu, já ralou, já quebrou o braço, não tem dor no braço. E por que essa pessoa, que é normal, linda e feliz, tem a dor no braço? Então, o problema é a dor no braço? Não é a dor no braço. A dor no braço é o resultado. O problema é, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção. Não é isso. Aí é o resultado. Então, toda vez que trouxer a doença já é o sintoma final. O que tem por trás dessa doença? A doença é depois que já aconteceu tudo e se manifestou no corpo da pessoa, né? Isso é a somatização. A sistêmica, ela olha o todo, né? Por que a gente faz, né? Porque tudo junto com as constelações, né? No Consciência tem lá a parte onde você vai olhar as doenças. Então, todas as doenças têm um significado, todas as doenças têm uma simbologia, né? Como se a doença fosse um arquétipo. E você vai olhar através dela qual que é o real problema e qual função que essa doença tem. Porque a doença, ela não é o problema. A doença, ela existe para esconder o real problema, né? Então, tem sim, o que o Rodrigo está falando aí é a função do constelador. É você justamente escafunchar, você vai escavar para você achar qual que é o problema real. Porque se você não for lá na raiz, que o cliente não quer ver, que está escondido embaixo da terra, que está no inconsciente, você não traz cura para o cliente. Então, a nossa função é justamente ir lá, escavar, cavucar, perguntar, ver aonde que está pegando, onde que o bicho pegou para ela. No abuso. Poxa vida, peraí, mas teve um abuso? Ó, isso está piscando aqui. Vou falar para você, compara aqui para mim uma dor no braço e um abuso. Você vai largar da dor do abuso e vai olhar para a dor no braço? O que é a dor no braço perto de um abuso? Entendeu? Então, ela já deu grandes dicas de onde que a gente precisa aprofundar. É como se fosse assim também, Fê. Vamos supor, a pessoa vai no dentista, vou fazer um clareamento. Ah, tá bom, vou fazer um clareamento. Mas abre a boca, ele vê que tem um canal ali enorme para mexer. E aí ele fala, não, como não é a queixa dela, deixa esse canal aí, eu não falo nada, vamos fazer o clareamento. É a mesma coisa que você ir no médico, né? A mesma coisa. E você vai lá, né, com uma queixa, né? E, eu tô com a unha encravada, eu vim aqui. E aí ele vê ali uma mancha, ele fala, isso aqui é câncer. E aí ele não fala nada. Essa é a mesma coisa que a gente tem, essa simbologia também dentro das psicoterapias. A gente parte sim da queixa da pessoa, isso aqui é importante. Mas quando vê algo que salta aos olhos, a gente precisa mexer e ver como tá. Né, o médico, por exemplo, né, dentro desse exemplo que eu estou dando, ele olha aquela mancha e fala, você já foi ver isso? Ele fala, não, eu já fui ver isso sim. Isso aqui é isso, isso e isso, então tem o médico já cuidando disso, né? E aí você fala, então isso aqui tá tudo certo, vamos olhar aqui esse outro problema e vamos até ver como isso se conecta. Por isso que eu perguntaria para ela. Eu estou dando mais foco nisso aqui, porque vocês vão chegar a situações de abuso e vocês precisam saber o que fazer. Por isso que eu estou pegando esse caso e eu coloco sim mais energia nisso, porque quando você vai ver, a pessoa realmente está carregando um peso enorme. Por quê? Imagina uma criança que foi abusada, não podia contar ali com os pais, não tinha essa proteção, e muito da nossa função é assim, entra nesse lugar. Como é que é ser essa criança nesse sistema? E aí a gente precisa ajudar a tirar isso dela e colocar
aonde isso, né, seria ali o adequado, no sentido de culpa, de peso. Mas antes a gente vai vendo, né, o que ela carregou, como é que foi, para a gente montar aqui e poder fazer esse trabalho. Faz sentido com esses exemplos? Claro, com certeza. E Rodrigo, quando a gente olha para os elementos da constelação, você observa que o pai, ele está no centro. Exato. Vamos olhar agora os exemplos. Né? E a sexualidade, e está olhando, apesar do TDAH estar lá atrás e está olhando para o pai olha para a sexualidade dela. Exato. Ô, Fátima, você falou uma coisa muito importante. Lembra quando a gente trouxe para vocês aquela questão da divisão do campo? Uhum. Então, o que é a simbologia do centro? Vocês estão vendo a marcação do campo que você trouxe? Uhum. Né? Imagina o sistema solar. O Sol está lá no centro, né? Tudo orbita, tudo gira ao redor do Sol. O Sol é o astro-rei, tudo gira ao redor dele. Você consegue entender a importância do centro? Uhum. Então, isso que você falou é importantíssimo. Então, você vai bater o olho. Quem está no centro do sistema da sua cliente? Outra coisa. É o pai. Outra coisa até para a Fernanda, que é assim, ela pode falar, eu trabalhei. Então tá, você trabalhou, mas coloca lá, futuro e passado. Se o futuro está lá atrás, o passado está aqui, isso aqui é o presente, ó. O pai dela ainda está no presente, ela está vivenciando isso ainda. Esse trauma não saiu. Isso é presente para ela e ela está vivenciando. Por quê? Porque isso aqui não está no passado. Isso aqui está no presente, no centro da vida dela. Então, exatamente no centro. Quando a pessoa, né, vê que algumas dinâmicas estão lá dentro do passado, eu vou conferir aquilo e realmente para mim faz sentido aquilo que ela está falando com o que o campo está mostrando. Só que o campo está mostrando que essa situação ainda é presente e ainda está no centro da vida dela. E aí ela, não, isso aqui eu já trabalhei, mas o que eu estou vendo aqui é o seu pai no centro. Onde eu devo confiar? E só para você saber, eu confio mais no campo do que no que fala. Uhum. Por quê? Porque é isso que está mostrando. Então, mesmo que a gente não cutucasse isso, a constelação está mostrando que é por aqui que a gente precisa ir. Eu poderia até tirar. Por exemplo, se eu não soubesse dessa queixa, eu ia perguntar. Aqui eu já vejo uma dinâmica de abuso. Por quê? Essa criança está sozinha no passado, não tem pais aqui perto, o pai dela está olhando para a sexualidade dela, grudado com ela. Eu ia perguntar aqui. Exatamente. O Rodrigo falou aí, ó, o ponto. Se ela não tivesse falado de abuso, eu também falaria. Tem abuso? Por quê? Olha os elementos, olha esse centro, olha, tá tudo grudado. A criança da mãe na frente do pai, né? O que essa criança da mãe faz? A criança da mãe dá conta da sexualidade do pai? Ou seja, o homem casou com a criança da mãe dela, né? O pai dela casado com a criança da mãe dela. O que a criança da mãe dela faz? Tá vendo? Já tá até escapulindo ali, ó, não dá conta. A criança da mãe sai fora porque não dá conta de sexualidade. Criança não tem sexualidade, né? E aí, entra a sexualidade. A criança libera espaço para que o pai se conecte com a sexualidade da cliente. Isso é uma situação clara. Olhando no campo, você já vê o abuso. Não precisava ela ter falado nada. Isso aqui é campo de abuso já. Vocês estão vendo isso também? Aqui o pai no centro, né? Isso tudo isso é muito importante, gente. Por isso que vocês precisam saber ler o campo, né? Lendo o campo, batendo o campo com a queixa. Lembra da semana passada que a gente estava falando que a queixa do cliente não estava batendo com o posicionamento? Né? Aí a mesma coisa. Aqui a queixa do cliente falou, né? Do abuso. Mas você já consegue ver o abuso no campo. Você já consegue ver através do posicionamento e também consegue ver o que está posicionado de uma forma estranha, né? Por quê? Essa cliente olha para o futuro, mas se ela está com essas queixas ligadas ao passado, então a própria Fátima confirmou. Ela colocou o passado e o futuro no racional, né? Ela quer olhar para o futuro, mas ela ainda não está olhando. Ô, Ana,
só uma pergunta assim, né? Por exemplo, se ela não tivesse assim, sabe, né? Se aparecesse isso aí, você pode até pensar no centro está acontecendo esse tanto de coisa e ela olhando para o futuro como se estivesse querendo uma fuga, de não estar suportando. De costas. E de costas. Ela olhando para o futuro de costas, querendo, tipo assim, buscando uma fuga no futuro. Do que está acontecendo no presente na vida dela? Ô, Rodrigo, aí eu te pergunto, aí eu te falo mais uma coisa. Qual que é a outra queixa dela? Vamos olhar para isso que você está falando, já que você pegou? Relação difícil. Qual que é a outra queixa dela? No braço e o TDA. Dor no braço. Dor no braço. Ela está tentando andar. Ela não está tentando ir para o futuro, ela está tentando andar. Uhum. Só que olha o que está puxando o braço dela para trás. Ela largou? Ela soltou daquilo que estava prendendo ela no passado? Ela está até querendo ir, mas está puxando. Você está vendo a dor no braço aí, ó, segurando? Entendeu? Uhum. Tá segurando a situação, ó, tá arrastando. Vai doer os dois braços, vai doer tudo. Ela deve ter dor no corpo, não só no braço. Como se fosse uma fuga mesmo. Ela querendo ir, mas não dá conta. É uma ilusão, uma máscara. É uma ilusão. Porque ela posiciona os elementos na máscara, né? Ela quer que o futuro esteja ali. Ela acha que ela tá andando pro futuro. Na cabeça dela, na mente que mente, ela está indo pro futuro. Só que o que ela tá fazendo? Ela mesma já confirmou. Ela está caminhando sem resolver a situação lá de trás. Então, quando você caminha sem olhar para trás, você caminha arrastando um bonde. Você precisa parar, olhar para o que aconteceu, curar, dar colo para tua criança, aí você consegue caminhar para o futuro. Tentar caminhar para o futuro, carregando esse monte de coisa, vai doer o braço, as costas, vai doer a vida, né? Porque não tem como ela andar. E aí você percebe também que provavelmente nas outras constelações que ela deve ter feito, o profissional não olhou para o abuso. Por quê? Porque tá muito, a história ainda, a criança dela ainda tá muito longe, ela ainda não consegue enxergar a dor da criança dela. A criança dela tá abandonada lá atrás. Então, olha quanta coisa você já pode interpretar para poder ver de onde vêm os outros problemas, né? Bom, Dari, você pode pegar e virar cliente, porque a cliente precisa olhar para onde? A criança dela, não é? A primeira que a gente precisa resgatar. Só que para ela olhar para a criança dela, o que ela precisa passar? Você pega ela e vira ela. O que ela vai ver se ela virar para trás? O pai. Não, primeiro. O abuso. A sexualidade. Sexualidade. O abuso. A sexualidade. Sexualidade, no fundo da sexualidade, o pai, né? Então, primeiro, a sexualidade, depois a criança da mãe. Vocês vão precisar mostrar essa criança da mãe para ela, com as histórias que ela está trazendo, olhar para o pai, olhar para o TDAH para chegar lá na criança. Olha a criança para onde olha. Déficit de atenção. Para que ela precisou desenvolver? Se eu tirar o déficit de atenção daqui, que ela quer que tira, que acompanha ela a vida toda, o que ela vê? O pai. O pai perto da sexualidade dela. Por isso que ela desenvolveu um déficit de atenção. Como é que vocês vão tirar isso daqui? E fazer a criança dela enxergar isso? Por isso que ela teve que desconectar. Déficit de atenção é desconexão. É uma barreira que ela criou, né? Tem sobreviver. Aí ela vem falar, um recurso, né? Atenção. Será? Olha, foi um recurso, né? Dá para ver? Rodrigo, eu não sei se agora ou depois você vai falar, nessa constelação, esse elemento criança da mãe, criança do pai, o que significa e se realmente precisou, tipo... A Fátima colocou, eu normalmente não coloco esses dois elementos. Eu só coloco, se for a hora que, se precisar, colocar uma frase no sentido de solução ou de sombra, no sentido de que ela está sendo salvadora da mãe. Aí eu ponho, você está olhando para a criança da sua mãe, você precisa olhar para ela adulta. Mas eu não costumo colocar os elementos. Mas nessa aqui foi interessante do que apareceu. Foi legal. O que dá para entender desse significado aí? Que a mãe com a criança do pai e o pai com a criança da mãe. Deixa eu falar, Rodrigo. É assim, ó. Eu sempre coloco. Quando acontece essa situação e a gente está, né? Tem que explorar a relação.
Oi? Só vou beber uma pegada água, para poder trazer. Tá. Então, olha só, gente, quando a gente precisa olhar para uma situação onde a cliente traz relação difícil com os pais, né? O que é relação difícil? Relação difícil é quando as pessoas, esses adultos que deveriam ser adultos, não estão adultos. Porque se os pais são adultos, os pais vão saber lidar com o filho, vão colocar o filho no seu lugar e os pais vão ficar no seu lugar. Os pais são grandes, os filhos são pequenos, né? Dentro dessa relação de grande e pequeno, os pais dão e os filhos recebem. Por que a Fátima, na minha opinião, posicionou corretamente a criança do pai e a criança da mãe? Eu colocaria também, justamente para ver essa relação do casal. O casal ali já ficou distante, né? A mãe está mais para fora do círculo, do campo, né? A mãe está mais longe do pai. E aí você pode perceber com quem que a mãe casou. A mãe casou com a criança do pai, ou seja, esse pai entrou nesse relacionamento com uma energia infantil, carente. Foi buscar na esposa aquilo que a mãe não deu. Então ele quis preencher. Então ele chegou com uma carência infantil. Casei para quê? Para receber aquilo que a minha mãe não me deu. E aí o pai casou com o quê? Com a criança da mãe, mesma coisa. Então, quer dizer, era dois carentão que não tinha, né? Que não tinha noção, muita noção, que não sabia muito o que estava fazendo, entendia que era casamento, não sabia que era ser adulto. Casaram, duas crianças casaram. Só que aí, quando fica adulto e quando tem que lidar com sexualidade, se não está numa posição adulta saudável, o que esse pai vai fazer com essa sexualidade, né? Se ele não tem sexualidade com a mulher, ele vai jogar a sexualidade dele na mulher que está mais próxima, que está fazendo a função de esposa. Tanto que a criança da cliente é a que está mais fora do sistema. Então, a cliente teve que ser adulta muito cedo para quê? Para dar conta desses pais. Para poder, inclusive, pode ser que, né, para cuidar dessa mãe, para cuidar desse pai e para dar conta dessa sexualidade do pai que veio para cima dela. Então, a criança cria meios de se defender, né? Cria problemas, cria doenças, para não olhar para a realidade. Mas o que é a base de tudo? Onde tudo isso começou? No relacionamento dos pais, dessa carência desses pais. Então, é legal, sim, eu gosto muito de olhar onde está a criança da mãe, onde está a criança do pai. Sempre coloco porque isso traz muitas informações. Porque talvez, se no lugar dessa criança da mãe tivesse a mãe adulta, essa mãe adulta teria colocado não no pai. Não, você é meu marido, ela é só sua filha. E a própria mãe teria afastado o pai da filha nesse sentido. Porque a mãe estaria numa sexualidade saudável com esse pai. Então, quando a gente consegue ver que a mãe está como criança e o pai está como criança, você vê que a sexualidade dos dois ali, né? Não está preenchida, não está bem conduzida. Pessoal, vocês conseguiram ver como a constelação mostra? Como ela foi, né, uma constelação oculta, como ela trouxe... Olha esse WhatsApp, né? E agora é isso que a gente está fazendo, né? É conseguir fazer essa leitura e saber o que você vai fazer com isso. Como é que você vai ajudar a cliente a sair disso. Então, ó, o TDAH, para que ele serviu? Se eu tiro o TDAH daqui, o que ela vê? Então, eu posso ir mostrando isso para a cliente. Ela quer saber. Não, tem um TDAH que me acompanha sempre. Ó a função que ele está fazendo. Fazendo déficit de atenção. Ela não pôr atenção ali. Essa doença aqui está servindo para ajudar a criança dela a não olhar para isso. A não olhar para essa realidade. E quem é só que um não detalhe enxerga... também, Rô. E só uma outra coisa. Quem é que não enxerga nada aqui? Quem é que enxerga tudo aqui primeiro? Quem é que está vendo tudo? Criança dela. A criança dela. E quem não vê nada? O adulto dela. Exato. O adulto dela não vê nada, a criança vê tudo. Por isso que a doença vem lá do mundo infantil. Né? A doença vem para o adulto poder olhar e cuidar. Está mostrando aqui o que vocês veem na teoria. Então, vocês vão começar agora, principalmente quem está no consciência sistêmica, né, que vai olhar isso mais profundamente, a teoria agora batendo aqui com a prática. Tudo isso que se fala, qual a função da doença, para que serviu, quem olha para a realidade, quem não olha, quem que precisa olhar. Então,
só foca também nesse ponto, né? Que eu acho que é algo importante para vocês. A criança, normalmente, ela vê tudo que acontece e sabe de tudo. Quem não vê nada, não sabe de nada e fala que está tudo bem, eu estou olhando para o futuro, está tudo bem, é aqui, o adulto, e tem um monte de coisa acontecendo aqui no inconsciente que a pessoa nem está vendo e que vai culminar em doenças complicadas, né, em situações complicadas. Pode falar. Tem uma frase sistêmica que vocês nunca devem esquecer, tá? É para tatuar no braço essa frase. Olhou, deu problema lá? Vai lá e cola. Ó, toda doença tem por trás um trauma infantil não resolvido. Toda doença tem por trás um trauma infantil não resolvido, tá bom? Chegou com problema de doença, tem que olhar para a criança do cliente. Isso é regra básica, ok? Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos seguir aqui olhando mais alguns detalhes, mas vamos passando os detalhes mais assim, né, gritantes, para vocês poderem, né, ir olhando aqui junto com a gente. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação ao que precisa ser feito? Não? Como é que... Vou deixar um pouco para vocês aí agora, né, fazer as perguntas. A Fátima, né, que é a sua constelação. Nossa, já me esclareceu muita coisa. Foi? Eu já consegui ver muita coisa, que até essa sexualidade, imediatamente o pai olhando para ela, eu não tinha observado. Não tinha me tocado ainda. E talvez essa mãe até tentou barrar, mas, né, ó, era uma criança, não conseguia barrar. Então, tudo isso você vai montando a história com ela. Então, provavelmente sua mãe tentou barrar, mas ela estava infantil. Você vai, né, construindo essa história com ela e passando essa história com ela, né? Fazendo ela olhar para cada elemento daqui e fazendo ali o trabalho que precisa. Faz sentido? Do trabalho aí que precisa ser feito? Então, você pode começar fazendo ela virar para cá e falar como é que essa sexualidade, o que é sexualidade para ela, né? O que daqui desenvolveu? Ela é casada? É. Onde será que fica o marido dela? Gostaria de saber. Então, a pessoa vem, ela é casada, precisa colocar o marido. Uhum. Ela tem Outra filhos? questão também que eu falo... Ela tem filhos? Tem. Também quero saber. Será que esse menino não está identificado com alguém aqui? Será que ele não está saindo do sistema? Esse menino está em risco. Tem alguma coisa vai sobrar aí para ele. Eu quero saber onde ele vai parar e o que está acontecendo aqui. E aí eu vou ir. Nessa constelação não é nem para passado e futuro. Essa constelação é para vida e morte. Tem coisa aí para acontecer. Tem bomba aí para estourar. Faz sentido? Faz. Quantos anos tem esse menino? O que está acontecendo? Para onde ele, né? Para onde ele está olhando? Será que vai repetir o abuso? Não vai? Porque a mãe não via. Será que ela está vendo? Ela também está cega para um monte de coisa. Será que ela tem filha também, mulher? Tem. Aí, mais risco ainda. Quero ver como é que está essa menina, o que está acontecendo com ela. É isso que a gente precisa olhar ali para quem é agora no sistema, né, que são, né, os mais frágeis, porque essa dinâmica ela vai se repetir. Quero saber do avô dele, o que aconteceu para ele se tornar abusador? Quero saber essa história toda. Como é que é a história do seu pai, da mãe dele, o que você tem de informação, de onde veio, quero saber tudo, até porque eu preciso costurar isso daí na hora que eu for dar a solução. Ela precisa entender, não, a gente não pega esse pai, detona ele, né? Fazemos isso sim, só que baseado também no que ele foi abusado. Ele também foi abusado. Todo abusador foi abusado. Então eu quero pôr o abusador dele, para ela entender que ele não é o responsável também totalmente por isso, né? Que tem algo por trás. Isso aí que vai ajudar a tirar o peso dela.
Entenderam esse caminho? Uhum. Alguém quer perguntar algo daqui? Um detalhe importante para todos, gente. Toda vez que vocês fizerem um posicionamento, antes de você sair falando para o cliente, olha a sexualidade, olha o pai olhando para a sexualidade, gira o campo, né, se o campo for giratório, ou gira a câmera para o cliente ver de vários ângulos, ou, né, põe o cliente para rodar atrás do campo, dependendo da forma que vocês estiverem fazendo, e pergunta, o que você está vendo aqui? O que você está vendo? Ah, eu tô vendo... E vai, né? O que você tá vendo? Onde você tá? Para onde você olha? Olha lá, o que tá te chamando a atenção? Deixa o cliente explorar o campo dele. Deixa o cliente começar a sentir. Aí o cliente vai começar, nossa, olha minha criança olha para ele. Então, e se você tirar esse elemento? Tua criança está olhando para quem? Qual elemento que está impedindo que a sua criança olhe para tal coisa? Então, vocês têm que, a partir do olhar do cliente, deixar que o olhar do cliente explore um pouquinho antes de vocês darem tudo mastigado. Porque é bom que o cliente também sinta o campo, né? Sinta, nossa, mas por que minha mãe ficou longe do meu pai? Às vezes, na cabeça da cliente, o casamento do pai e da mãe era um sonho. Aí ela olha e fala assim, nossa, mas minha mãe está longe do meu pai, mas não era assim. Aí você fala assim, não, mas foi você que posicionou. Né? Você está trazendo a história do teu inconsciente. Qual historinha você estava contando para você para achar, né, que os seus pais eram muito unidos e felizes da vida? Então, você vai explorando o campo a partir do olhar do cliente também, tá bom? Você vai perguntando conforme você vai colocando ou geralmente quando você coloca tudo e aí você faz isso? Depende, Rodrigo, depende da quantidade de elementos que você já coloca. Se aquilo ali já te dá uma informação importante, você pode começar perguntando. Você não precisa necessariamente colocar tudo, tá? Entendi. Eu já fiz muitas vezes de colocar tudo e começar a analisar, e já fiz muitas vezes de elemento por elemento. Depende. Nesse caso, que é a constelação oculta, você precisa posicionar todos primeiro e depois abrir. É claro que você ainda tem chance de pôr alguns elementos. Eu poderia colocar, depois que abrir tudo isso, eu poderia falar para ela, eu estou preocupado com a sua filha. Ou eu estou preocupado, ou não falar nada e escrever, filha, e dar. Ou eu tirar passado e futuro dali e pôr vida e morte, né? Como oculto. Ou eu colocar a sexualidade da mãe, que eu quero saber ali onde vai ficar agora. Onde será que ficou a sexualidade da mãe dela? Então, eu posso colocar ali alguns outros elementos, mas quando a gente está fazendo de forma oculta, a gente, né, não dá para você, põe um oculto, escreve aqui, olhei, agora eu vou escrever de novo, põe outro, né? Isso aí você vai perder energia da constelação, né? Porque você vai escrever, vai para outro elemento, você vai perdendo esse tempo. E aí a Ana falou uma coisa que é fundamental, que é assim, e eu quero até saber da Fátima, né, como é que ela fez. Por exemplo, a pessoa montou essa constelação para mim. Eu vou fazer como a Ana falou. O que você está vendo aqui? Você fez essa pergunta para ela? Fiz, mas como eu estava... Algumas coisas foram fugindo, eu conversei com ela que eu vou dar devolutivo depois. Não, mas o que ela estava vendo? Quando ela montou, você perguntou, o que você vê aqui? O que ela falou? Ela estranhou a criança da mãe aí na frente do pai. E a sexualidade, ela encarou como se fosse uma coisa para que ela não olhasse para trás. Não visse o que está acontecendo lá atrás. Uma proteção, na verdade. E é verdade? Não. O cliente ele vai fazer a interpretação dele, só que normalmente ele não a interpretação dele é um pedacinho. Alguns outros realmente vão falar em relação a isso aqui, né? Vai falar, realmente meus pais eram distantes, né? Realmente a sexualidade do meu pai era ele que olhava, por isso essa situação que eu vi. Realmente o meu déficit de atenção serviu para eu me desconectar do mundo e não ver isso que estava acontecendo. Uhum. Realmente minha criança estava lá atrás, lá no passado, e talvez não teve só ele de abusador, pode ser até que tenha mais, porque não estou vendo ninguém cuidar da sua criança. Difícil alguém falar isso, mas, né, você precisa pegar aquilo que a cliente está vendo.
E aí você fala, né? Ah, eu estou vendo isso. Aí você, não estou vendo isso não. Eu estou vendo uma criança sozinha e tudo isso é falando sério, colocando energia, né? Para a pessoa poder sentir aquilo que está acontecendo, né? É vocês que estão, nesse sentido, olhando para a criança dela. Ela não está nem vendo, né, o que aconteceu, a criança dela, só que está carregando um peso enorme. Então, a gente precisa mexer nessa história, né, e cutucar. E aí tem uma outra dinâmica que acontece, que é o que a Ana falou também, eu me lembrei, que às vezes a pessoa vem e ela coloca uma carga no pai porque o pai arrumou uma outra pessoa. E o que o meu pai fez, ele tinha outra mulher, ele tinha outra amante, e pelo campo da constelação, você via que, você, né, observava ali, que tinha uma chance muito grande da sexualidade do pai ter vindo para ela. E aí você fala para ela, graças a Deus o seu pai te arrumou outra pessoa fora, senão você tinha sido abusada. É o que acontece nesse caso. Provavelmente o pai dela não arrumou outra mulher, ele não arrumou. Por quê? A sexualidade ficou dentro aqui da família. Se ele tivesse uma amante, alguém assim, pelo menos não viria para ela. Essa mãe tem problemas de sexualidade e ele também. E essa sexualidade, se tivesse uma outra pessoa, ela tinha escapado disso. E aí a pessoa vem com uma carga muito grande do pai dessa história. E aí você inverte essa história. Fala, você era para ter sido abusada. Graças a Deus, seu pai teve uma amante, porque a sua mãe isso, e aí você descasca ali essa história. Pronto, já quebrou o ponto de vista que ela teve. E realmente ela escapou, porque você vai fundamentar isso olhando para a constelação, né? Aqui, né, o que eu estou... Você consegue fundamentar ali colocando esses elementos. Faz sentido para vocês também essa dinâmica que vocês vão precisar, em algumas situações, apontar isso? Uhum. Então, se tivesse, só para falar de novo para vocês guardarem, né? Se esse pai tivesse tido uma outra pessoa fora, a sexualidade dele tinha ido para lá e não para ela. E ela tinha saído desse destino trágico aqui que ela entrou. E muitas condenam o pai, mas ele foi buscar justamente fora para não deixar isso dentro de casa. E aí é uma forma de você tirar esse peso da pessoa, né? Nesse sentido que a mãe jogou, o seu pai tem outra, olha o que ele fez. Normalmente é isso. E aí a gente precisa mexer nessa história e dar outros pontos de vista, porque é o que a constelação faz. Ajuda a gente a olhar de outros ângulos e outros pontos de vista. Eu vi assim, né, algumas questões até do Hellinger também no caso que a mãe quer abandonar, quer largar e prepara a filha para ficar no lugar dela, né? Exato, é isso mesmo. A mãe dela querendo, né? Fica até essa dor no braço aqui, né? Aqui parece um casal também. E olha para onde a dor no braço está olhando. Lá para o TDAH. Dá para ver, ó, a pessoa não olha aqui, cria aqui. Daqui a pouco não olha aqui, vai criar outra aqui na frente, ó. Já vem uma outra coisa. A dor no braço não está olhando para cá? Que olha para cá? Forma um triângulo ali, né? É. Exatamente. Pessoal, então, trabalhar com constelação também exige de nós muito deixar os preconceitos de lado, tá? A gente não pode trazer os nossos julgamentos, os nossos preconceitos e as nossas vivências para a constelação. Quando você está ali como constelador, você tem que zerar. Ai, desculpa. Não é corona não, viu, gente? Você tem que zerar. Então, ó, por que a gente tem que zerar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem preconceito e muitas vezes até coisa que aconteceu com a gente, com os nossos pais? Porque no caso desse, se o pai dela tivesse tido uma mulher fora do casamento, né? A sociedade, a mãe, todo mundo iria julgar. Nossa, olha que horror, ele é um traidor, ele traiu a mulher, nananana. Mas olha só, vocês conseguem me responder o que teria sido melhor para essa família, para essa filha? Amante. Seria ele ter uma amante ou ele jogar a sexualidade na filha, né? E quantos problemas ele causou para essa filha?
Então, quem que depois acaba pagando o preço, quem depois acaba sofrendo piores consequências, não é nem, né? Ela aconteceu uma coisa com ela, vai ser ou os filhos dela ou os netos dela, porque os descendentes sempre vão estar pagando, vão estar invertendo a situação para poder trazer a ordem para o sistema. O sistema, ele sempre busca a ordem, né? Que seja no caos, né? Tem o caos ali, mas ele vai buscar a ordem. E alguém nesse sistema vai colocar a ordem. Então, se ele tivesse saído fora, se ele tivesse levado a sexualidade dele para fora, era muito mais saudável para o sistema do que ele ficar ali, né? Fingindo que era um casamento bonitinho, um maridinho legal, papaizinho de família, nananã, familhinha linda, mas estava tudo detonado, né, gente? Então, daqui precisaria ver o que aconteceu nessa outra geração. Precisa mexer nessa história e saber como é que era o pai dele, como é que era a mãe, o que aconteceu nessa história. Será que ela conheceu os avós? Não. Será que o avô também era um abusador? Quem foi que abusou desse pai? De onde veio essa dinâmica? Então, você precisa mexer nessa geração aqui atrás. E precisa mexer nessa geração aqui na frente. Como é que estão esses filhos? Como é que é o comportamento deles? O que está acontecendo com eles? Faz sentido? E qual o ponto de partida, Rodrigo, no caso assim? Tem tantas variantes aí. Começa com a cliente virando para a sexualidade, mexendo com... Qual seria essa... A gente começa por onde? Começa ela trazendo as informações. Então, é mexendo, é pesquisando. E aí, dentro dessas informações, você vê quanta coisa a gente tem para pesquisar. Então, nós precisamos ter terapeuta ativo, porque a gente tem pouco tempo. Então, ela vai contar uma história, não é isso que eu quero saber disso. Ah, mas isso, não, isso aqui, né, é importante, mas deixa. Vocês precisam ir buscar dentro da história. Ah, aqui o meu avô, você vê que saiu um pouco, não, então não é tão relevante. E ele tinha tio, e o tio? Ah, o tio, sim, aí apareceu uma situação ali, aí você foca mais. Então, daqui precisa pegar as informações, você precisa ser ativo para ir atrás da informação certa. E cortar a pessoa dentro da situação. A solução começa... Mas na fase da solução, começa com ela e o cliente, no caso, a sexualidade e o pai. Esse triângulo aí. Não é nem triângulo. A gente não sabe, não tem a solução ainda, senão a solução, ela olhar para a solução é sempre olhar para os problemas. Então, ela tem que olhar para a criança mas dela. Começar a corrigir. Só que eu preciso pegar mais detalhes da história, porque senão eu não consigo dar a solução. Tá. Assim como está mais difícil, tem que ter mais elementos. Como é que eu vou dar a solução se eu não sei de onde veio o abuso? Para onde eu vou jogar? Eu vou jogar a carga para o pai, só que eu preciso jogar mais para trás aqui. Começar lá atrás, com os antepassados do pai, né? Quem foi o abusador daqui, ó? Uhum. Para ela, senão ela detona o pai dela, né? E ela precisa saber que o pai dela é doente e essa doença veio lá de trás. Só que se ela não me trazer essa história, como é que eu vou conseguir amarrar isso? Rodrigo. Eu preciso olhar para esses filhos aqui, eles podem estar em risco. É isso que eu preciso mostrar. Uhum. O que está acontecendo com eles? Será que estão saindo do campo, não estão? Será que... Eu preciso saber o que está acontecendo com eles. E aí, o que eu vou fazer? Que é o que você está perguntando. Eu preciso, como a Fernanda falou, chega lá, pensa, né, numa pessoa que sofre um acidente grave de carro, chega, né, no hospital. O que eles vão fazer primeiro? Vão acertar o dedo quebrado? Não, eles vão ver primeiro o que está acontecendo e o que é mais urgente fazer com aquela pessoa. Isso aqui é como se fosse uma cirurgia. Tem um monte de coisa aqui para fazer, mas o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tratar ali o canal ou vou ficar polindo o dente? Eu tenho que ir naquilo que é mais importante. E nisso fecha a constelação. Ficou coisa sem trabalhar? Ficou, né? Só que dentro daquele período eu fui no que é mais importante. E para mim, o que é mais importante são essas crianças que não estão aqui. Eu gostaria de saber a posição que vai parar, porque elas podem estar em risco. E é isso que eu preciso mostrar.
Rodrigo, Não, você falou de trabalhar também a questão dos avós, né? Do pai ali, do pai do pai. Mas até onde você vê onde parar? Porque também se entrar nessa dinâmica, talvez os avós também teve do bisavô e, né, o abusado vem uma doença lá do... Como é que você sabe, assim, que eu já vi também falar de constelações que trabalhou bisavô, né? Até onde a gente vê que para, porque se não tem mais coisa para trás. Aqui eu só preciso de mais uma geração, e se fosse na constelação em grupo, eu colocaria 7 pessoas e o abuso, e aí eu viria que geração começou. Mas dentro da constelação individual, não é possível fazer isso. Entendi. Eu estou no grupo, eu ponho, vem 7 pessoas aqui, 7 mulheres ou 7, né? Ponho ali 7 pessoas e pego um representante para representar o problema. Aí eu vejo em que geração parou. E aí um cai para cá, outro cai para lá, aí a gente tem essa informação. Mas aqui não é necessário, é só mais uma geração, já dá para trabalhar, até porque a gente quer pegar as informações dessa geração atual, que é para mim que está mais em risco. Você quer falar, Ana? Sim, eu já fiz esse trabalho que você está falando aí numa constelação online, tá? Para ver em qual geração que foi. Eu coloquei as 7 gerações de mulheres e como que eu fui fazendo? Eu fui conectando cada representante, né? Eu fui pedindo para a cliente fechar os olhos, se conectar com o personagem e eu falava para ela, olha, essa aqui é a sua avó. Fecha os seus olhos e sente qual sensação que a sua avó te traz. E aí fui colocando, essa é a sua bisavó, a mãe da sua avó. Fecha os seus olhos e sente a energia da sua bisavó. Essa é a sua tataravó. Gente, a hora que chegou na tataravó, ela começou a arrepiar todinha, chorar. Ela falou, foi aí, foi aí. Então, assim, a energia do sistema vem se o cliente está conectado, mesmo na constelação online. É incrível. Então, a Ana, ela faz essa forma, muito bacana, né? E tem a ver com a forma como ela conduz, né? Acho que também tem muito a ver com o feminino, com a sensibilidade. Eu ia aqui para um outro caminho, mas essas 2 intervenções aí são válidas. Você só precisa ver o tempo que você tem e o caminho que você vai seguir. E o que é mais importante. Lembra que é como um estrupiado que chega no hospital. E você precisa primeiro trabalhar naquilo que é para a vida dele mais importante. Minha conexão ficou estável, mas deu para vocês ouvirem? Deu sim. Legal. Pessoal, essa constelação aqui foi bem bacana. Não vai dar tempo da gente abrir outra constelação, porque, né, dentro da supervisão é muito como uma constelação. Se você tem meia hora, não faz, porque a hora que abrir você tem que fechar. Com a pessoa ir lá numa cirurgia, você começa a abrir ela, não, mas deu tempo, né, não vou terminar. Isso no grupo, isso na individual. Precisa seguir com a pessoa, né? Não precisa ser até a constelação, mas pelo menos para mostrar ali o problema, né, dar um norte para a pessoa. Então, a gente até tá dentro do horário, normalmente a gente passa, né, porque a gente se empolga e esse trabalho aqui é muito gostoso, né, eu faço isso, né, com uma alegria, com um amor danado, porque eu sei dos benefícios que traz, né, para o meu cliente e aquilo que a gente consegue mostrar e muitas vezes até cortar de destino. Vocês vão começar a trabalhar e vão ver quantos destinos complicados vocês conseguem ajudar a pessoa a cortar. E aí vocês lembram que quando a gente trabalha a constelação e traz um benefício para aquela pessoa, a gente ganha com isso também. E quando a gente atrapalha um sistema, a gente complica um sistema, a gente também se emaranha nisso, né? Então é um trabalho muito bonito, onde vocês vão cada vez mais confiar no campo, né? Então, olha lá, Fátima, olha quantas informações você trouxe, né? Agora é você aprender a ler, vocês estão aprendendo a ler, mas vocês já confiam, né, que nesse livro tem as informações que vocês precisam para ajudar o seu cliente. Então, agradeço, né, ter compartilhado. Rodrigo. Pode falar. Eu só fiquei, assim, um pouco curiosa numa coisa. Vamos supor que aí você está nessa constelação e aí você entende a dinâmica e vai buscar as dinâmicas antes do pai para poder fazer o fechamento ali, né? Você poderia mais ou menos me dizer que dinâmica seria que poderia aparecer desse avô
para poder entender que, de repente, essa dinâmica do pai vem do avô, da avó, enfim? A dinâmica é simples, né? Todo abusador foi abusado. Inclusive, eu vou compartilhar no grupo com vocês. Isso, mas no campo, como que isso poderia aparecer de forma que foi lá do avô que veio, sabe? Eu não precisaria nem pôr no campo, eu preciso da história. Eu preciso, como é que foi o pai dele? O que você tem de informação? Você conheceu o seu avô? Não conheceu? E sua avó? Como era? O que acontecia nessa casa? Né? Que informações você tem? Eu não preciso nem colocar isso no campo, porque menos é mais. Eu talvez colocaria no sentido de fechamento só eu pegando ele e posicionando. Ah, entendi. Porque, assim, geralmente a gente não sabe das histórias dos nossos avós, né? De como eles se relacionavam, de como era a relação deles. Enfim, para conseguir, de repente, trazer essa história do pai, né? E não souber, não precisa. Por exemplo, né? Você vai pegar ali o que tem, e muitas vezes, se não tem, é porque já teve alguma exclusão. Tem algum problema ali. Eu não sei nada do meu avô. Isso aqui já não é estranho? Já tem alguma coisa ali um pouco... porque avós é muito próximo, né? Sim. Avô é alguém muito próximo. Em geral, a gente sabe, porque os pais relatam como era meu pai, como era minha mãe. Não, o seu pai nunca falou uma comunicação. Avô, né? O que aconteceu? Você vai ver se essas histórias batem, não batem. Mas, se não tiver nada... você vai fundamentar no sentido, todo abuso, todo abusador, ele foi abusado. Inclusive, você está sendo abusada por isso, constantemente. Lembra que abre duas linhas? Ou ela vai ser abusada, ou ela vai ser abusadora. E aí você vai fundamentar isso aqui com ela. Então não conheço, mas com certeza seu pai foi abusado. E está levando essa dinâmica para frente. E você também está carregando isso. Você está vendo que você está sendo abusada aqui, ali. Você está vendo que você também é abusadora? Olha onde está o seu filho. Olha onde está a sua sexualidade. Aí você vai apertar. Se ela está sendo abusadora, você vai apertar. Se ela está sendo abusada, você vai apertar do mesmo jeito. Porque é mostrar essa realidade. Então, é um pouco da consequência, né? Claro que para fechar, você tira um pouco dessa carga daqui para pôr aqui no passado, da onde veio, né? Mas você precisa mostrar a dinâmica e a consequência disso. Faz sentido? Mas é necessariamente abuso, nesse caso, abuso sexual ou outro tipo de abuso também conta? Estão falando aqui de abuso sexual. A pessoa ela é abusada constantemente, vai lá, fala assim, eu sou abusada, as pessoas fazem... Você foi abusada aqui na infância? Teve alguma coisa? E aí você investiga. Provavelmente tem. Se não é, não teve, mas aqui teve a minha irmã, a minha mãe. Tem algumas histórias lá. Entendi. Pessoal, eu achei bem interessante aqui essa constelação, né? Acredito que vocês também, né, puderam ver um pouco dessa dinâmica e vão aparecer nos casos, né? E acredito que já ampliou a visão de vocês em relação ao trabalho. Por isso que a gente fala que a supervisão ela é bem importante, né? Porque já fizemos isso mais vezes, né? Já atendemos ali mais casos. E aí a gente vai ajudando vocês nisso. E vocês também vão contribuindo quando fazem uma pergunta, né? Quando vê algo que não vê. Então, né? Também era comum com o Fernando a gente perguntar e ele falou, nossa, isso aqui eu não tinha visto, né? Faz sentido o que você está falando, né? Então, é rico para nós também esse trabalho. Ana, quer falar alguma coisa para a gente fechando? Quem quiser, a palavra está aberta. Essa constelação, gente, nossa, vocês guardam no coração. Foi excelente como tópico de supervisão aqui, tá? Deu, assim, muita informação bacana para vocês levarem para a vida. Vocês vão pegar muito caso que vai ter abuso, vocês vão pegar muita situação assim, e essas constelações, assim, vocês estão trazendo uns casos muito interessantes que vão jogar vocês lá na frente, né? Com essas dicas aqui que a gente está dando, por quê? Vocês vão ver como que é importante essas coisas que nós estamos falando, o jeito de olhar, esse tipo de posicionamento, né?
e trazer esse tipo de constelação, tanto a constelação que a cliente tenta colocar posicionamento no mental, né? Tipo, ela mente para si e quer criar uma situação, quanto a oculta, elas vão trazer muitas informações interessantes. Mas a oculta, para mim, no meu coração, eu sou apaixonada pela oculta, porque olha o nível de informação que ela traz, né? E quem posicionou foi a cliente, gente. Então, assim, a riqueza de informação tá ali, é um trabalho do inconsciente. Então, explorem, explorem, explorem. Não fiquem ansiosos para chegar no final e resolver. Porque depois que vocês olharem, se a cliente olhou e entendeu o que aconteceu de verdade, você já está trabalhando com a cura da cliente. Aí fica mais fácil depois também de posicionar, né? Você vai fazendo essas perguntas para o cliente, o que você faria. Mas não fiquem ansiosos de chegar no finalmente, não. Olhe, explore muito o antes, as perguntas. Isso é o mais importante, tá? Muito legal essa constelação hoje como ilustração. Valeu. E mais uma coisa que é assim, só tem abuso, tem encrenca. Não tem como, não vou tocar, não vou falar. É encrenca, vai vir dinâmica complicada para frente. Né? Tem suicídio, vai vir dinâmica complicada, é bucha de pegar. Se vocês pegam isso num campo, né, de constelação em grupo, é bucha, é complicado. Né? Eu falo bucha não no sentido que a gente não vai pegar, mas pode esperar que tem coisa para ver e coisa para trabalhar. Né? Isso aqui é uma dinâmica grande do que acontece. Né? Então, a gente não passa, né, por cima disso, a gente cutuca mesmo e vamos trabalhar, porque vem coisa daí. E quando vocês pegarem no grupo, vocês também vão, né, vão poder sentir um pouco disso. Né? A Ana já me acompanhou bastante também em constelação. E aí, sabe, né, quando vem umas queixas assim, você fala, vixe, a hora que pôr no campo isso aqui vai virar um negócio. E dito e feito, né? Acaba aparecendo umas coisas complicadas, mas faz parte. Né? É nisso que a gente precisa mexer. Se tem medo de mexer com doença, com morte, com suicídio, com essas coisas todas aí, nem começa nesse trabalho, porque aparece. Tá bom, Rosana? Quer falar alguma coisa? Você que, né, é mais experiente aqui. Tá tudo certo. Adorei essa constelação. A gente sempre aprende, né? Muito. Sempre. É muito bom. Por mais que você faça várias constelações, cada uma é diferente da outra, né? A gente aprende todos os dias. Foi muito bom. Bacana. Então, obrigado, Fátima, de ter contribuído. Na próxima semana, tem as próximas constelações. A gente pode tentar fazer... dentro das supervisões que eu fazia com o Fernando, ele só fazia uma, porque não dava tempo, né, de tanta riqueza. Se a gente conseguir, a gente faz duas, né, mas precisamos conseguir ali aprofundar e ajudar quem está trazendo, né, o caso. Né? Então, seguimos juntos. É melhor uma constelação bem detalhada e explorada por nós, bem falada e analisada todos os fatores, do que a gente querer só vamos cumprir o protocolo aqui e falar de todas. Vai ficar tudo incompleto, vocês não vão entender. Então, vamos explorar mesmo essas constelações e cada uma vai trazer uma informação muito importante. Então, se der para a gente fazer uma completa no dia, tá muito excelente, porque a gente já vai trazer bastante, a gente já vai conseguir explorar bastante informação dela, tá bom? E talvez algumas a gente acabe passando porque não pegou bem a queixa, as informações que a gente tem ali não estão corretas para a gente poder analisar, e aí a gente fica nesse processo aprendendo a fazer uma primeira fase, ou a gente já vai e foca mais uma solução, então a gente também vai passar por uma ou outra, né, por um outro caminho aí, né? Mas estamos juntos aí, tá bom? Só eu vou colocar depois no grupo um vídeo do Dr. Fernando também falando de abuso e que, né, vai ajudar aí a ampliar a nossa visão e juntar com o que a gente viu hoje, tá bom? Rodrigo, obrigado. Eu agradeço, viu, Rodrigo? Demais. Eu vou encontrar com ela amanhã, encontrar assim, né? Online. E aí, depois eu conto lá no grupo o desenrolar das cenas dos próximos capítulos.
Uma perguntinha antes de terminar. Pode falar, Rodrigo. Por exemplo, a Fátima vai encontrar com ela, né? Aí eu não sei, seria bom ela remontar e falar, coloca agora um outro elemento, ou não, já deu por encerrado? Eu não sei como é que ela vai fazer o trabalho, mas eu pegaria essa foto, montaria para ela e seguiria trabalhando. Não, essa aqui foi a nossa ideia. Né? Vamos olhar para isso. Eu levei o seu caso para supervisão e tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar para entender o que aconteceu e alguns outros elementos novos que seria importante de trabalhar. Você já fez constelação, sabe a importância disso, e tem algumas coisas aqui que me chamou a atenção. Vamos trabalhar? Vamos. E aí, ela pega todas essas informações que ela tem, trabalha, dá para fazer isso sim. Entendi. E Fátima, sem medo de ser feliz, tá? Bota a tua firmeza de profissional, teu profissionalismo na frente. Você é uma terapeuta, você é uma profissional, você pode e deve explorar, falar do abuso, explorar o tema que o cliente está te trazendo. É assim que você vai mostrar, né, para o cliente que ele pode confiar em você, que você está preparada, porque você sabe falar daquele assunto, que aquilo é comum para você, você já viu, aquela pessoa não foi a primeira nem a última abusada, já teve muitas histórias e isso é comum. E mostrar também para essa pessoa que ela não está sozinha, isso não aconteceu só com ela, isso é uma questão que precisa ser falada, precisa ser aceita por ela. Aceita o que aconteceu. Isso é muito importante. Não adianta você querer negar uma história, negar uma situação. Quando você aceita o seu pai como foi. Era o que ele podia fazer, era o que ele deu conta de fazer na vida. Aceita a sua mãe como ela foi. A partir da aceitação, você começa, né, quando a cliente aceita, começa a trazer a cura. E para aceitar, tem que trazer a naturalidade dos acontecimentos da vida. É normal, é natural isso acontecer? Não é para acontecer. Só que aconteceu. Então, você não pode usar, né? Eu não sei como falar. Não se reprima, né? Haja com profissionalismo e entra no assunto sim, mergulha, porque através da condução tua, que a cliente vai confiar para mergulhar também. Agora, se você ficar no rasinho aqui, ó, se você não... eu vou entrar na piscina, eu vou botar o pé só na beiradinha ali da prainha, porque eu não tenho coragem de entrar. Como que a cliente vai entrar se você não entrar junto com ela, né? A constelação, nós somos condutores, nós somos ajudadores. Então, é nós que vamos pegar na mão do cliente e levar, ó, vem cá, o que eu tô querendo te mostrar tá aqui no fundo da piscina. Mas eu não sei nadar. Não, mas eu sei nadar e eu vou te levar. Pode vir que eu não vou deixar você afogar, não. Passe para o seu cliente essa segurança. É isso que o seu cliente precisa. Sim, e vamos lembrar, Ana, também, vocês também ficam de lembrar com a gente, para a gente trazer as ordens da ajuda, né, no nosso próximo encontro. E uma das ordens da ajuda, o Fê também conecta aqui, que é assim, a gente não olha só para o cliente, a gente olha para o sistema. Então, a gente não está trabalhando para o cliente, a gente está trabalhando para o sistema. E olhando para o sistema, a gente quer saber como é que está essa criança, como é que está a criança no sentido, os filhos, como é que está o marido, a gente está olhando esse todo. Então, a gente não pega, a pessoa traz uma queixa, mas tem uma outra mais importante para o sistema, a gente vai olhar para o sistema, a gente não trabalha para o cliente, né, em si, a gente olha aqui para o todo. E isso está dentro das ordens da ajuda, que aí a gente traz isso para eles. Outra ordem da ajuda é olhar para o cliente como adulto e capaz de passar, vivenciar essas dinâmicas aqui. Essa aqui é uma carga pesada? Só que ele é capaz de lidar com tudo isso que aconteceu. Então, vamos trazer as ordens da ajuda, que é muito bacana, né? E que a gente conecta com isso, né? Fechando, né, essa constelação, e também com a Fátima trazendo um pouco do que ela viu e do feedback dela, né? A gente começa nosso trabalho da próxima semana assim. Vamos lembrar disso, né? Tá bom? Pessoal, um beijo. Adorei e tamo junto. Obrigado. Até mais. Valeu. Tá, Obrigada. Boa noite. Gente, boa noite. estamos lá no grupo, hein? Vamos para as lives. Quarta-feira.
Olá, desejo que tenha aproveitado a aula que você assistiu. Essa é uma das 20 aulas que tenho disponível a partir dos grupos semanais de supervisão. Acredito muito nesse trabalho, acredito que nos tornamos realmente profissionais de ponta, excelentes consteladores a partir da supervisão. Foi isso que aconteceu comigo quando em 2016 eu entrei para um grupo de supervisão com o Dr. Fernando e por lá eu segui anos com ele. Nesses grupos, os profissionais trazem os casos reais, atendidos no dia a dia. Isso contribui com a evolução de todos, e ainda mais quando tem um profissional com anos de experiência para estar ampliando a visão dos participantes. São mais de 20 aulas com diversos temas, por exemplo, temas profissionais, dinâmicas de abuso, tem outras aulas em relação a isso, problemas de infertilidade, de sexualidade, e tantos outros temas, né? São mais de 40 horas de conteúdo para vocês colocarem em prática a partir do seu próximo atendimento, para vocês realmente saberem o que estão fazendo dentro desse trabalho, saber identificar um problema primário, saber colocar as frases de solução para o seu cliente, realmente conseguir tocar e fazer o trabalho que precisa, né? Acredito muito nisso, tanto que os profissionais que estão tendo ótimos resultados, excelentes resultados. E eu estou tendo a solicitação de algumas pessoas para poder entrar nesse grupo. Mas esse grupo ele precisa ser pequeno, né? São supervisões semanais, onde normalmente nós supervisionamos 1 ou 2 casos. Imagina nesse grupo ter mais de 50 pessoas, não funcionaria. Então, realmente, ele precisa ser pequeno para as pessoas que estão interessadas. Então, eu estou abrindo novas vagas e você pode ser uma dessas pessoas que estejam com a gente. Se você tem interesse em saber mais desse trabalho e ver se você realmente tem condições de entrar, tem um botão aqui embaixo com o meu WhatsApp direto. Você vai escrever para mim e eu vou te passar informações e vou fazer algumas perguntas, né? Dando certo, seguimos junto nesse trabalho, tá bom? Grande abraço, bom ver vocês.